o que ocasionara a este as consequências, né, no caso, as penas previstas no ordenamento jurídico. O Código Civil Brasileiro, no caput, né, que é o título do artigo 186, define ato ilícito: aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outro, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Tal definição é complementada pelo artigo seguinte, onde se considera ilícito o ato praticado com abuso de direito. Lucinaldo, eu falei aqui no início, mudou de vou ideia dando uma aqui pausa sobre a aqui para ferramenta, ver Milton. É os só clicar nesse comentários. link que eu acabei de lhe enviar, para você ver. Mas eu tô tentando Eu gravar aqui vou para ver dar se dá uma certo. passada mais rápida nesse primeiro slide, porque é mais uma parte introdutória. Então, assim, para Não, é só mais na clicar nesse frente a link aí. gente ganhar tempo, para não ter que se estender a mais de 1h30 no máximo que eu quero chegar, estourando. Mas é só por isso mesmo. Fundamentos do direito ainda, né? Nós estamos aqui falando de fato típico e ato ilícito. Para a configuração do ilícito, concorrem os seguintes elementos: conduta, antijuridicidade, imputabilidade e culpa. Então, para que um ato seja considerado ilícito, ele tem que conter esses 4 elementos, né? Então, só vai ser considerado ilícito se ele tiver uma conduta, uma antijuridicidade, uma imputabilidade e culpa. Então, no caso, a conduta humana, né? É o ato ilícito, que pode ser um ato comissão, agir, né? Você vai ser um ato em que você age ou que você deixa de agir. Então, essa conduta de agir ou deixar de agir, ela também está dentro de um ato ilícito. A antijuridicidade significa que a ação praticada é proibida pelas normas jurídicas. Então, quando você age, você está agindo ou deixando de agir, né? E quando esse ato ele é proibido pela norma jurídica, e a imputabilidade é a responsabilidade do agente pela autoria do ilícito, né? Então, quando você tem a responsabilidade de agir e não agiu, ou você tem a responsabilidade e não denunciou, no caso, ou deixou, viu e não quis se manifestar, aí você está dentro de um ato ilícito, né? Então, você vai ser culpabilizado por isso. A culpa é elemento subjetivo referente ao ânimo do agente ao praticar o ato. Emprega-se culpa em sentido amplo e em sentido estrito. No sentido lato sensu, né, que é amplo, abrange o dolo e a culpa, propriamente dito. Então, o dolo é quando você planeja isso aí, né? Quando você planeja e aí você faz algo premeditado, planejado, orquestrado, então você está cometendo um dolo, né? Então você tem a culpa e essa culpa se torna um dolo quando é algo que você faz premeditadamente. Ainda um ato ilícito, né? Ainda em fatos típicos e ato ilícito. Então, tipos de ato ilícito: doloso e culposo. Então, existem 2 tipos de ato, né? O doloso é praticado com determinação de vontade, intencionalmente. Tipo, você trabalha na repartição pública, você vê que tem uma forma de você burlar uma licitação e ali você começa a arquitetar um plano para desviar dinheiro. Então, você está cometendo um ato ilícito doloso. Doloso porque você está planejando, você tem consciência, tem vontade de fazer, é intencional, você está fazendo com a intenção de obter lucro. Ato culposo: não se verifica o propósito deliberado de realização do ilícito. Conscientemente não deseja o resultado, mas não impede o acontecido. Então você tem culpa, mas não planejou. É basicamente isso. Você fez, mas não foi algo que você planejou fazer. Eu vou fazer isso dessa forma, não. Mas acabou que você cometeu um ato ilícito. Geralmente no campo penal isso serve para aumentar ou diminuir a pena, né? Então, quando o juiz entende que você cometeu algo que planejou, arquitetou,
Ele entende isso como um crime doloso, né? E quando ele vê que o crime aconteceu, mas não foi algo que você queria que acontecesse, mas fez. Aí é um ato culposo, ele vai te. Então, isso aqui vai ser determinante para o tipo de pena que você. Eu digo você que a pessoa vai sofrer durante o processo, né? Então, o ato ilícito culposo, a violação de um dever pré-existente relacionado a 3 padrões de conduta. Então, imprudência, falta de cuidado da ação, exemplo, dirigir bêbado. Negligência, falta de cuidado mais omissão, como exemplo, omissão de socorro. Você atropela alguém, foge. Você é culposo, você não quis atropelar, mas você fugiu, né? Então, você, em vez de ter prestado socorro, fugiu. Então, você está cometendo um ato ilícito culposo. Imperícia, falta de qualificação em sentido geral para desempenho de uma atribuição. Exemplo, empregado não foi bem treinado para aquilo. Culpa pode decorrer por negligência, imperícia ou imprudência. A negligência revela-se descaso, né, acomodação. O agente do ato possui um dever jurídico e não toma as medidas necessárias que estão ao seu alcance. Na imperícia, a culpa se manifesta por falha de natureza técnica, pela falta de conhecimento e de habilidade. A imprudência se caracteriza pela imoderação, pela falta de cautela. O agente revela-se impossível, sem a noção de oportunidade. Então, aqui nós temos exemplos de ato ilícito culposo, né? Em que esfera isso se dá. Não estou gravando, professor Fernando. Se alguém quiser começar a gravar, a gente vai pegar, pode ir gravando, viu? Fica à vontade. Não foi combinado a gente fazer a transmissão ao vivo, mas quem quiser gravar, grava de agora. A gente começa a parte importante aí. Tudo bem? Pronto. Dando prosseguimento aqui. Eu também não tenho permissão para gravar, mas quem quiser gravar, o Marcos da última vez gravou, aí você vê aí quem vai gravar. Dando continuidade. Fundamentos do direito ainda, né? Responsabilidade. Então, nós falamos de atos ilícito e fato ilícito, né? Agora nós vamos falar da questão da responsabilidade. A consequência para a prática de atos ilícitos é a reparação dos danos ou a sujeição à penalidade, prevista em lei ou em contrato. Aqui nós estamos falando reparação do dano, penalidade, quando a gente fala isso, a gente está falando de direito penal, né? Quando é um crime relacionado ao processo penal, e contrato a gente está falando de direito civil. Essa responsabilidade pode ocorrer tanto no âmbito civil quanto na esfera penal. Em regra, para a reparação do dano, devem estar presentes os 4 elementos: a ação, o dano, o nexo de casualidade e a culpa, sentido amplo, dolo ou sentido estrito. Em algumas situações especiais, o Código Civil, na esfera civil, dispensa o elemento culpa e dolo na caracterização do ato ilícito, conforme o texto do parágrafo do artigo 927, em que a obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, responsabilidade objetiva. Mas, em regra, sentido geral, tem que ter os 4 elementos: ação, dano, nexo de causalidade e a culpa. Entretanto, ele tem uma exceção, né? Mas quando se fala em exceção, a exceção a regra geral é essa aqui. Ainda em responsabilidade, né? Várias leis nacionais adotam o princípio da teoria objetiva, né? Como a lei número 2.681 de 1912, que dispõe sobre o transporte passageiro nas estradas de ferro, lei de acidente do trabalho, Código de Defesa do Consumidor também, elas adotam os princípios da teoria objetiva. Consoante o citado parágrafo único do artigo 927, né, que é o que ele admite excluir a culpa
ou dolo, adota-se também a responsabilidade objetiva quando a atividade normalmente desenvolvida gera risco para os direitos de outro, como se verifica com as empresas manipuladoras de inflamáveis. Aqui a gente tem uma outra exceção. Na esfera penal, a responsabilidade é subjetiva, ou seja, necessário o elemento subjetivo do crime. Portanto, dolo ou culpa devem estar presentes na análise do fato. Na esfera civil, a gente vê que não, né? Ela admite que, por exemplo, dolo ou culpa pode estar ausente, e mesmo assim a pessoa vai ser responsabilizada. Já na esfera penal, esse quarto elemento, ele não pode ser rejeitado, até porque ele vai ser o determinante para a pena, né? Se você planejou alguma coisa do tipo, ele vai determinar para o apenado, né? Então, não sei se vocês já participaram do tribunal do júri, mas quando o juiz ele determina, olha, ou o jurado determina que o ato foi doloso, aí a pena vai ser aumentada. Então, se foi culposo, os jurados considerarem o crime como culposo e não como dolo, aí a pena vai ser diminuída. Então tem tudo isso. Mas entendam, aqui, como eu falei para vocês, em regra, tem que ter os 4 elementos. Em regra, sentido amplo, dolo, né, e culpa. Os 4 elementos. Algumas situações especiais do Código Civil, no caso o artigo 927, ele dispensa a culpa. No caso, a culpa no sentido amplo, né, o dolo, e também aqui várias leis nacionais adotam o princípio da teoria objetiva, né? Seria os 4 elementos. E na esfera penal, como a gente viu, ele sempre vai exigir os 4 elementos. Ok, pessoal? Então, a gente vai passar aqui para a segunda fase. Alguma dúvida, gente, até aí? Tá tranquilo? Além da conexão aí de vocês que está travando. Infelizmente, né, a internet é um problema complicado. Então, vamos lá, vamos dar prosseguimento, pessoal. Nessa segunda etapa, a gente vai falar sobre responsabilidade civil e responsabilidade penal. A gente vai falar também sobre propriedade intelectual e propriedade industrial. Então, vai ser nosso tema de debate aqui. Então, em primeiro lugar, a responsabilidade civil é um fenômeno social, porque, para o direito, um dos principais pressupostos da responsabilidade civil é a existência de nexo causal entre o ato ilícito e o dano por ele produzido. Então, só vai ser responsabilidade se esse ato ilícito ele causar um dano. Aí esse dano a terceiro, né? E aí, se for um dano na esfera penal, vai ser julgado pela esfera penal. Se for um dano civil, vai ser julgado pelo direito civil. E aí tem outros crimes, né? O trabalhista, que vai ser julgado pela esfera trabalhista, dentre outros. Muito mais importante que o ato ilícito que causou o dano é o fato de que esse dano deve ser ressarcido. Na esfera civil, por meio de indenização, na esfera penal, por meio de prisão ou multa, né? Muitas vezes. Dependendo do tipo de crime, né? Claro. Os crimes eletrônicos, nesse caso aqui, responsabilidade civil e penal, relacionado a crimes eletrônicos. Eu especifiquei aqui, então a gente vai afunilando à medida que vamos avançando no conteúdo, porque é o que importa para a gente, né? Crimes eletrônicos. Para quê? Para evitar, para identificar e denunciar, dependendo do tipo de trabalho que vocês vão exercer, né?
e não cometer crimes, né? E a gente tem o conhecimento para isso, para evitar cometer e para identificar e denunciar. As leis estão aí para isso. E nós, a gente viu que a omissão também é um tipo de crime. Se você tem consciência que aquilo ali é um crime, vê alguém cometendo e se omite, você acaba participando disso aí por omissão, por dever de agir, principalmente se você for um agente público. Então, os crimes eletrônicos, eles decorrem de fatos ilícitos praticados em ambiente virtual, tendo suas sanções na área civis e penais, sendo utilizado como meio para praticar o delito computador. Nesta ideia de Patrícia Peck Pinheiro, ela diz, né? Aqui a gente usa o computador, mas hoje qualquer aparelho eletrônico é praticamente um computador. O smartwatch, um celular, um smartphone, um tablet, o próprio computador, o notebook. Então, existe hoje vários tipos de tecnologia. Né? Então, a Patrícia Peck, ela diz assim, além disso, sabemos que em computação forense, as testemunhas, no caso, máquinas, né, não conseguem diferenciar culpa ou dolo, ou seja, um computador não traz informação de contexto da situação, tampouco consegue dizer se foi sem querer, sem intenção. Então, quando se comete um ato, a gente vai aprofundar. A responsabilidade civil é quando você comete um ato ilícito, né? Mas esse ato ele vai infringir, no caso, não tipificado dentro do Código de Processo Penal, do Código Penal Brasileiro. Ele vai ser tipificado no Código Civil, quando você faz uma injúria, ou você, sei lá, posta alguma coisa na internet de alguém, e aí você vai ser penalizado civilmente, né? A gente vai ver isso mais na frente, que você pode ser penalizado tanto por um como pelos dois, dependendo do tipo de crime. E aí você vai, se for civilmente, você vai passar, vai sofrer o processo de danos morais, danos materiais. E se for penalmente, quando você comete um crime, por exemplo, de divulgar fotos de alguém na internet, aí você vai ser penalizado, porque hoje existe uma lei dentro do processo penal que vê isso como crime penal. Aí você vai pagar penalmente. E civilmente, porque aí a pessoa ela vai te processar, vai te denunciar, né? O Ministério Público vai acolher a denúncia e aí o processo ele vai para a esfera penal. E a pessoa pode ir para a esfera civil, porque como você humilhou, então você vai ver, você mexeu com a honra e a moral daquela pessoa, ela vai te denunciar civilmente, e aí vai para o processo civil. Então a gente vai ver essa diferença mais na frente, porque dá para trabalhar melhor, mas é basicamente isso. A responsabilidade civil é quando você atinge terceiro, mas não está tipificado dentro do Código Penal, apenas no Código Civil. Aí você vai para a responsabilidade penal e geralmente quando a responsabilidade civil, ela nunca vai para o penal, né? Raras exceções, mas se for algo que não esteja tipificado como crime, né, dentro do código, ele não vai para o penal, mas o contrário pode acontecer, você cometeu o crime e ser responsabilizado penalmente e civilmente. Então, voltando, né, ou seja, um computador não traz informações de contexto, tampouco o crime eletrônico é, em princípio, um crime de meio, isto é, utiliza-se um meio virtual, não é um crime de fim, por natureza. Ou seja, o crime cuja modalidade só ocorre em ambiente virtual, é a exceção dos crimes cometidos por hackers, né? Que aí já é um crime de finalidade, não um crime de meio. No caso da violação cometida contra as atividades desenvolvidas pelo profissional de informática, pode ser aplicada conforme o caso. A responsabilidade civil subjetiva, aquela em que deve ser de reparação decorrente da culpa, ou a responsabilidade civil objetiva, quando a obrigação provém do risco. No primeiro caso, o lesado deve comprovar que sofreu dano por imprudência, imperícia ou negligência do lesante. No segundo, basta o nexo causal.
entre o dano causado e a ação do lesante, sendo por isso irrelevante se a conduta do agente é dolosa ou culposa. Aqui nós estamos falando de responsabilidade civil, né? Então, você comete um crime na esfera civil, você fala mal de alguém na internet, ou publica coisas, e aí a pessoa vai te denunciar, caluniosa, a pessoa vai te denunciar dentro da esfera civil, né? E nesse caso, ele deve comprovar, né, a pessoa que está sendo lesada, que sofreu dano, e aí, dependendo do tipo, né, por imperícia, é que vai ser julgado o caso. Para fazer uso desse mecanismo, o profissional da informática deve se observar, antes de reivindicar seu direito de reparação, se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil. Então, quando é que ocorre a responsabilidade civil? Quando tem, esse aqui eu acho que dá para responder a pergunta feita pelo um aluno de Água Branca da Crisneide, né? Então, quando ele deixa, né, ação comissiva ou omissiva, que pode se representar como ato lícito ou ilícito, ocorrência de dano moral ou patrimonial promovido pelo agente, e o nexo de causalidade entre o dano e a ação. Então, para ser responsabilidade civil, ele tem que estar dentro desses três elementos, né? Ver se teve comissão, né? No caso, a pessoa praticou o ato ou deixou de fazer aquilo ali como um ato lícito ou ilícito. Se aquele ato ele causou dano moral ou patrimonial àquele, né, promovido pelo agente, então o agente fez o ato, esse ato ele causou um dano moral ou patrimonial, então é civil. O nexo de causalidade entre o dano e a ação. Então, quando esses três elementos ocorrem, diz-se que a responsabilidade é do tipo civil. Os mais novos doutrinadores sobre o assunto admitem que a responsabilidade civil por violação de direitos autorais na internet é, em regra, objetiva, prescindindo de culpa, já que o autor de um artigo científico disponibilizado em site ou de arquivo das mais variadas criações artísticas e intelectuais terá dificuldade para provar a lesão virtual sofrida. Aqui foi um exemplo que para a gente entender, né? Então, os direitos autorais na internet, em regra, é objetivo, prescindido de culpa, já que o autor de um artigo científico disponibilizado no site ou de arquivo das mais variadas criações artísticas e intelectuais terá dificuldade de provar. Então, como ele não tem como provar, ele considera, né, que é um ato objetivo e como ocorre na internet, é por isso que é importante, a gente vai ver mais à frente, a questão do registro, né, de patentes, de tudo, porque assim, quando o ato ele ocorre no meio virtual, para você provar que aquilo ali é ou não seu, então gera um processo muito longo. Inclusive, na nossa capacitação, eu falei sobre isso, né, sobre a questão do plágio, quem escreveu o quê, para até você provar, se você não tiver um registro, é meio complicado. Daí hoje temos as licenças, né? Licenças abertas, licenças de uso, licenças que você já deve ter visto no software, né? Quando você compra, que é um software só de uso, que é um software que você pode atualizar, no caso do Ubuntu, né? Do Linux, que não é um software apenas de uso, mas um software que você pode editar, né? É de licença aberta para edição. E aí a gente entra aqui na propriedade intelectual. Eu acho que ficou claro, pessoal, a questão da responsabilidade civil e penal, mas ele não é crime. Eduardo, o microfone está aberto. Ele não é crime penal porque não está tipificado no código. Mas aí, se ele causou danos a terceiro, ele vai ser responsabilizado civilmente. Aqui. Então, pessoal, agora a gente vai falar de propriedade intelectual. É uma propriedade como qualquer outra.
com os mesmos elementos essenciais de usar, gozar, dispor e reivindicar presentes em qualquer propriedade. Os principais textos legais que falam da propriedade intelectual é a Lei 9.279/96, né, que é a Lei de Marcas e Patentes, a Lei 9.609/98, que é a Lei de Software, e a Lei número 9.610/98, Lei de Direitos Autorais. Ok? Então, nós temos essas 3 leis que tratam especificamente, né, de propriedades intelectuais. Então, o que é a propriedade intelectual? Né, ela envolve o direito autoral, né, são as classificações, e a propriedade industrial. Então, a gente vai falar, né, de cada um, do direito autoral, da propriedade industrial. Então, quando você tem, né, criação dentro, você tem você criou aquilo ali, você é autor daquela determinada obra, né, digamos que você está tendo direito sobre ela. E aí a gente vai falar também sobre essa questão da propriedade industrial, que por mais que você tenha criado determinada obra, no caso um software, né, caso um software, você criou um software, mas você criou aquele software para aquela determinada empresa. E aí depois você vê que aquela empresa está lucrando muito com o software que você criou. Aí você tem que ver a questão do contrato, né? Se a empresa se apoderou do seu trabalho, a gente vai ver isso mais na frente, aí você pode denunciar ela penalmente, civilmente, né? Os 2 casos. Por apropriação de um trabalho seu, que não estava incluso dentro do contrato de trabalho, e aí a empresa pegou e se apropriou e estava lucrando. Aí você aí tem uma outra regra, né? Você pode processar civil e penalmente. Mas tudo depende do contrato. Se alguém utiliza algo que você produziu e aí ele muda o nome, mas o produto é o mesmo e você consegue provar, aí na questão do direito autoral, né, independente se foi ou não a indústria, no caso um terceiro pegou o seu trabalho e na internet, um artigo que você escreveu e copiou pela metade, não citou o seu nome, aí tem a questão dos direitos autorais, né? É o plágio chamado. Você já deve ter ouvido falar muito, os alunos parece que estão no módulo de TCC, então já deve ter ouvido falar muito sobre questão de direito autoral e plágio. Então, o direito autoral é o direito de propriedade literária, científica ou artística. Tem natureza jurídica híbrida, né, pessoal e real, destina-se ao fomento do desenvolvimento das áreas culturais e científicas. Aqui, Pablo, a gente debate provas depois, no grupo. O direito industrial, né, de propriedade industrial, natureza jurídica de direito real, visa a promoção do desenvolvimento nas áreas comercial e industrial, protegendo e incentivando a difusão tecnológica. Então, são essas as 2 diferenças. Aqui nós temos os 3 principais elementos do direito autoral, né? Então, ele pode ser de propriedade literária, científica ou artística, e a natureza dele é híbrida, né? A jurídica é híbrida, porque envolve tanto o lado pessoal como o lado real, né? Que é da obra em si. No caso, a pessoa e o artigo. Já na propriedade industrial, né, ela envolve principalmente o direito real, que é o direito do CNPJ, da indústria. Visa a promoção do desenvolvimento nas áreas comercial e industrial, né, como eu já falei antes. O direito autoral, né, ele é um direito moral e patrimonial, por isso que ele é híbrido. Então, o direito moral, ele nasce com a obra e se vincula à personalidade do autor. É indisponível e dura eternamente. Artigo 24 e 27 da Lei de Direitos Autorais.
E o direito patrimonial, ele resulta da comunicação ou divulgação da obra. Pode ser transferido e tem prazo de vigência determinado, artigo 28 a 45 da Lei de Direitos Autorais. Então, o direito moral, ele diz que aquela obra, ela sempre vai pertencer àquela pessoa. Já o direito patrimonial, ele determina o seguinte prazo. Aquela pessoa só vai poder lucrar sobre aquela obra até determinado prazo. Então, a lei determina isso. Ela sempre vai ser de Machado de Assis, o livro. Então, a família de Machado de Assis, segundo a lei, eles poderiam receber, do ponto de vista moral, aquela obra sempre vai pertencer a ele, mas do ponto de vista patrimonial, ele deixa de pertencer economicamente àquela família a partir de determinado período. A gente vai ver isso mais na frente, que existe um período e depois desse período ela passa a ser direito público, né? Então, quando você diz assim, determinada obra já está em domínio público, é porque ela já passou o prazo previsto em lei e a partir dali ela não pertence mais financeiramente àquela família, e sim ao Estado. Então, no direito moral, recapitalizando, ele é eterno. A pessoa pode morrer, mas sempre vai pertencer. E o patrimonial é o que está previsto em lei. Então, o direito autoral moral, ele surge com a criação da obra, sem a necessidade de quaisquer formalidade. Então, você pode ou não. Por que é importante formalizar? Principalmente hoje em dia. Para evitar que alguma pessoa vá lá, se aposse da sua obra e assine sua obra. Esse aqui é meu. Então, eu registrei, é meu. Então, você não precisa formalizar. Mas por que formalizar? Para garantia de direito. Tem relação direta entre criação e criador, com vinculação à pessoa do autor, que tem a obra como uma projeção de sua personalidade. É como você analisar uma obra de Otacílio do Amaral. Você vai ver que as obras dela têm a personalidade do autor. Você vai ver lá todas as obras dela, tem os traços, as cores, os desenhos são muito parecidos. Se você vê também outros autores, que não seja artista plástico, criadores de software. Então, assim, tem que ter, no caso do direito moral, né? Não se confunde com o direito de personalidade em geral, embora diga respeito à personalidade do autor. Por ser um direito pessoal, é dito como intransferível, indisponível, irrenunciável, empenhorável e absolutamente do autor. Então, por mais que ele queira, não quero mais isso aqui para mim, mas sempre vai pertencer a ele. Ele não tem como ele renunciar, penhorar, então vai ser sempre dele. Por mais que ele venda para outra pessoa, a Tarsila desenhou um quadro, mas ela vendeu, mas o quadro sempre vai ser um quadro da Tarsila, entende? Não tem validade temporal determinada, ou seja, não possui prazo de vigência com duração infinita. Só um minuto. Já o direito patrimonial, diferentemente do direito autoral moral, ele possui elementos jurídicos essenciais de qualquer propriedade, né? Então, há um contrato, a pessoa registrou aquilo ali, cuida dos interesses monetários da obra, resulta da publicação, divulgação, comunicação da obra ao público, tanto pelo autor como por terceiro autorizado. Diferentemente do direito moral, pode ser negociado por transferência, cessão ou licença. Vigora por toda a vida do autor, mais 70 anos, com algumas exceções. Então, o direito patrimonial no Brasil, ele vigora enquanto o autor for vivo, ele vai lucrar daquela obra. Após sua morte, aquela obra vai pertencer à família até 70 anos, contando do primeiro dia do ano subsequente. Se ele morrer em setembro, só vai contar do ano seguinte, no primeiro dia do ano seguinte, né? Ele morreu em setembro de 2019, então começou a contar em 1º de janeiro de 2020. Então, a partir de 1º de janeiro de 2020 até 70 anos, aquela família pode lucrar
daquele patrimônio artístico, cultural, científico. Após isso no ordenamento jurídico brasileiro. A gente está falando de ordenamento jurídico brasileiro. Após isso, passa para domínio público, ou seja, o Estado vai gerenciar aquilo ali de forma gratuita, né? Programas de computador. Então, a gente vai entrar agora especificamente no direito patrimonial e moral, direitos autorais em programas de computador. Segundo a lei de software, né, nesse caso aqui, que é a lei 9.609/98, o programa de computador é a expressão de um conjunto organizado de instrução em linguagem natural ou codificada, contida em suporte físico de qualquer natureza de emprego necessário em máquinas automáticas de tratamento da informação, dispositivo, instrumento, equipamento periférico baseado em técnica digital análoga para fazê-los funcionar de modo para fins determinados. Isso aqui ela define o que seria um programa de computador, um software, né? A lei de software ela define isso. O registro de um software no Brasil, ele tem validade de 50 anos. Então, esse software tem a validade de até 50 anos, contado a partir de 1º de janeiro do ano subsequente ao da sua publicação ou, na ausência dessa, da sua criação. Né? Isso aí está previsto no artigo 2, parágrafo 2º da lei supracitada, que é a 9.609/98. E aí, isso aqui é a questão da propriedade do software. Então, aquele software vai pertencer ao seu criador por 50 anos. Após isso, domínio público. Da mesma forma como acontece com os instrumentos de propriedade industrial, patente, marca, desenho industrial, o programa de computador deve ser registrado junto ao INPE, né, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Nesse caso, contudo, não há exame do pedido. O INPE ele exerce apenas o papel de depositário dos dados técnicos que identifica o programa. Mas aí, para ser um programa depositado lá, ele tem que demonstrar originalidade, né? Então, para ter direitos autorais, uma das características é ter originalidade e exclusividade. Então, um programa que ninguém criou e que é original, nunca foi criado, foi criado, perdi aqui o foco para responder aqui no chat sobre prova. A gente pode debater prova depois. Então, para ele ser considerado, né, e para ele ser registrado ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial, ele tem que ter algumas características. A gente vai ver isso aí. Então, a proteção tem abrangência internacional, né, porque é baseado nos acordos. Os registros feitos no Brasil devem ser aceitos nos demais países signatários dos acordos internacionais. E o título do programa ele é protegido concomitantemente com o programa em si, o que implica a prerrogativa de, com um único procedimento, proteger-se tanto o produto quanto o nome comercial. Os programas de computador, por característica própria e por força legal, possuem natureza jurídica de direito autoral. Por consequência, não se pode falar em compra e venda de software, mas em licença de uso. Os tipos de desenvolvedor. Autônomo, né, empresa, contratado para o trabalho sob encomenda. Aqui é um tratamento diferenciado. Então, quando a empresa ou a pessoa cria, ela é o donatário daquele software. Então, as pessoas que vão usar, elas vão ter apenas a licença de uso, como exceção do software de licença aberta, né? Porque aí não é um software comercial. Ele é um software de edição, como eu já falei aqui. E aquela pessoa que criou o software, ela tem o direito sobre aquele produto. Então, as pessoas que vão usar vão ter que pagar. E aí também não pode ser alterado, né? Você não pode pegar um programa da Microsoft e alterar. Então, você pode até fazer isso, né? Como os hackers fazem, né? Mas você está violando leis
de direitos autorais. Se o software for aberto e tiver essa permissão, né, e aí existe dentro das leis de direitos autorais as licenças, tipo de licença. A CAPES hoje ela disponibiliza esse tipo de licença para você estar pesquisando quais são os tipos de licença aberta, fechada, quando você cria um software com direito da pessoa só usar, fazer as aplicações, ou quando você cria um software com liberdade de criação, a pessoa que vai pegar aquele software, como nos Android também, e modificar, deixar do jeito personalizar. Então, depende muito. Mas a lei prevê que, para aquele software protegido, né, que são registrados no INPE, apenas uso de licença de uso. Já as empresas, ela tem, por exemplo, eu crio um software, mas é sob encomenda para a empresa. Então, você não tem direito patrimonial daquele software. A partir do momento que você, em contrato, transfere todos os direitos para determinada empresa. Então, software sob encomenda. Existe basicamente duas hipóteses, que é essa que eu falei com relação aos softwares que são encomendados por empresa. Se o programa for desenvolvido na vigência do contrato de trabalho e em atividade especificamente prevista neste, o direito obtido permanecerá exclusivamente ao empregador. Aqui, a compensação do trabalho ou serviço prestado limita-se ao salário ou remuneração previamente acordado. Ou seja, o criador do software não tem direito sobre ele, e sim a empresa. Na segunda hipótese, nós temos aqui, o direito autoral patrimonial pertencerá apenas ao empregado se o software desenvolvido de sua iniciativa pessoal, sem relação com o contrato de trabalho, sem a utilização de recursos, informações tecnológicas, segredos industriais e de negócios, materiais, instalação e equipamento do empregador contratante. Então, você trabalha naquela empresa e fora dela, sem uso de nada da empresa relacionado a ela, você desenvolve alguma coisa. Olha, você pode vender para a empresa, mesmo que você seja funcionário dela, porque ela não tem direito patrimonial sobre aquilo ali. Se foi algo de criação sua, fora do ambiente, fora do contrato, o direito é de quem fez e não da empresa. Mas se tiver previsto no contrato, você vai ter como remuneração apenas aquilo que foi acordado naquele contrato. Vamos para a propriedade industrial. Eita Deus. Pensei em fazer 1 hora, mas não dá não. Muita coisa. A Lei de Propriedade Industrial, né, que é a LPI, Lei 9.279/96, ela regula o empresário, sobretudo, para o efeito de fixar sua clientela, foi levado a imaginar sinais ou expressões distintas para individualizar e caracterizar os produtos resultantes do exercício de sua atividade. Surge assim os bens de natureza imaterial e corpórea, fruto da inteligência e empenho e engenho do proprietário. Então, ela regula e disciplina os direitos imateriais que se integram como elementos na empresa. São aquilo que são intransferíveis, né? A gente viu lá, dentro dos direitos autorais, né? Que é a questão do direito moral, que é aquilo que o proprietário não vai poder, que é intransferível e penhorável, que é fruto da inteligência dele. Exemplo, a gente tem a Microsoft, a gente tem a Apple, são marcas que vai ser pertinente aos seus criadores, independentemente deles serem ou não gerir a marca. Mas vai, do ponto de vista moral, sempre pertencer àquela criatura. De acordo com o artigo 2º da Lei de Proteção Industrial, Propriedade Industrial, a proteção dos direitos relativos à propriedade industrial é considerado, né, o seu interesse social, desenvolvimento tecnológico e econômico, efetua-se mediante. Então, quando é que vai ocorrer essa propriedade industrial? Quando a concessão de patente de invenção e de modelo de utilidade for comprovada, né? A concessão de registro de desenho industrial, concessão de registro de marca, repressão às falsas indicações geográficas e repressão à concorrência desleal. Então,
a propriedade industrial ela vai ocorrer quando estiver dentro desses requisitos. Esses direitos industriais, advindo da propriedade industrial, são concedidos pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o INPE, né, que é uma autarquia federal. Esses direitos de propriedade industrial são considerados bens móveis. É importante isso aqui. Tudo que é de direito de propriedade industrial é considerado como bens móveis. Desta forma, somente após a devida obtenção da concessão pelo INPE é que se tem garantido o direito de exploração econômica com exclusividade de qualquer invenção, modelo de utilidade, desenho industrial ou marca. Patente. Então, é o título que formaliza o privilégio de invenção ou de um modelo de utilidade. Ao autor de invenção ou de um modelo de utilidade está assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade. Invenção, nesse caso, algo novo, né? Algo inexistente, fruto da atividade inventiva do homem e que tem aplicação industrial. Então, é considerado, ele vai patentear apenas quando a invenção, o modelo, né, ela obter patente e garanta a propriedade, né? Mas quando essa invenção é algo novo e quando ela é fruto da inventividade e que ela tem uma aplicação. Então, quando ela é algo novo e quando ela tem uma aplicação, aí ela vai ser patenteada. Caso contrário, não. No caso da patente, o modelo de utilidade, para que possam ser patenteados, estão sujeitos aos seguintes requisitos. Então, quando é que uma ideia ela vai ser patenteada? Quando ela é novidade. Então, quando a invenção, o modelo de utilidade deve ser novo, desconhecido, não bastando apenas ser original. Ela tem que ser uma novidade. Atividade inventiva, né? A invenção deve despertar nos técnicos da área o sentido de real progresso. Caso contrário, não vai ser patenteado. Ela vai ter que ter uma aplicação industrial, né? Só pode ser patenteado a invenção, o modelo de utilidade que apresenta aproveitamento industrial. E quando esse produto ele não tiver impedimento, né? O modelo de utilidade não pode afrontar o costume, segurança, ordem, saúde pública, estando impedido de ser patenteado. Então, mesmo que ele seja uma novidade, que tenha atividade inventiva, aplicação industrial, mas quando ele afronta aos costumes, a segurança, a ordem, a saúde pública, um desses requisitos, ou mais, ele vai ser impedido. Então, não vai ser patenteado, não vai ser liberado para uso. Nesse caso, ele tem que garantir os quatro requisitos para que ele seja patenteado. Ok, pessoal? Segunda fase encerrada. Alguma dúvida até agora? Beleza. Beleza, depois vamos prosseguir agora, né? Então, a gente viu as responsabilidades civil e penal, a gente viu algumas leis, né, relacionadas a isso, a gente viu as leis de propriedade intelectual, propriedade patrimonial, leis de direitos autorais, industrial. E agora a gente vai trabalhar nessa terceira etapa o direito aplicado à informática, de legislação e procedimento, normas aplicáveis aos direitos de informática. Aqui a gente vai ver direito civil e direito penal. Então, o direito aplicado à informática, segundo a Patrícia Peck, né, na era digital, o instrumento pode ser a informação, não só recebida, mas refletida, a liberdade individual e a soberania do Estado são medidas pela capacidade de acesso à informação. Segundo ela, com a revolução tecnológica ocorrida nas últimas décadas, em um constante processo de mudança, uma nova área vem merecendo um debate mais profundo nos meios acadêmicos e jurídicos. Trata-se do direito de informática ou direito digital, né, ramo do direito que resulta do somatório ou combinação da ciência do direito com a ciência das novas
tecnologias. E como isso vem afetando? Ora, é, a digitalização do direito, os crimes virtuais, né? Então, tudo isso, até porque o Ah, tu tá aí direito ele é desliga aí. dinâmico, né? Ele não é estático, parado. Então, ele é dinâmico e ele vai mudando conforme as mudanças sociais. E hoje nós estamos na era digital, né? E aí, a ferramenta do direito teve que se adaptar, né, a isso. Então, novas leis vão ser criadas para proteção e etc. Né? Então, a era atual é a da evolução do computador e da internet e dos meios de comunicação em suas diferentes espécies. É a era digital, que a sociedade é praticamente controlada pela revolução digital e pela disseminação da informação. A sociedade é chamada de sociedade da informação. Nesse momento, tem suas características associadas aos avanços ultra rápidos da microeletrônica, do computador de serviços e imagem, da robótica industrial, dentre outros. E por conta disso, né, viu-se a necessidade de um direito mais específico. E isso dentro da esfera do direito civil e do direito penal. Né? De que forma, então, aplicar o direito da informática? O direito digital representa a revolução do próprio direito, incluindo aí os fundamentos e princípios em vigor até hoje, introduzindo novos institutos e elementos que dêem suporte para o pensamento jurídico em todas as suas áreas, como direito civil, direito comercial, financeiro, econômico, penal, internacional e etc. A gente viu hoje, por exemplo, nessa pandemia, que a maioria das compras elas são feitas digitalmente. Então, como reger isso aí? Então, direito à informática, ela vai aqui, ó, dentro do direito comercial, dentro do direito civil, direito do consumidor. Então, ela tem que interagir dentro dessas ferramentas. Então, quando ocorre de um produto não ser entregue, ou produto ser entregue com defeito, antes do direito, né, do direito à informática, das leis que regem os direitos, era baseado no direito do consumidor. Então, fazia-se uma associação ao que existe dentro do direito do consumidor ao direito do comércio virtual. Mas havia assim, as especificidades. Então, dentro do comércio digital, há suas especificidades. E se o produto, você comprou uma roupa, o produto ficou pequeno, ficou grande, e aí como devolver? Então, todos esses acordos, eles estão previstos dentro do direito digital, ou direito de informática. Porém, o direito informático não deve ser visto apenas como um poço de problemas. Pode ser utilizado para resolver problemas também, como meio de gestão, facilitando o acompanhamento de processos, organização de agendas de compromisso e todas as demais atividades da rotina diária desses profissionais. Isso aqui é o direito de informática dentro do sistema jurídico, né? Do funcionamento do sistema jurídico. Então, o direito à informática sendo utilizado pelo próprio sistema jurídico. Aí você vê esses processos eletrônicos, acompanhamento de processo eletrônico, anexar documentos dentro do processo, ver o processo, etc. Pode ser utilizado como meio de gestão, facilitando o acompanhamento de processo, organização e tal, e pode ser utilizado para a tomada de decisões, uma vez que nesse setor existem acervos de sistema especializado que contribuem não só para a economia de tempo, pois agiliza o trâmite processual virtual, como também para apresentar a solução dos conflitos. Então, o direito à informática, ela veio não só para resolver aqueles conflitos fora, né, ou para organizar as normas dentro das relações sociais virtuais, mas também para ajudar o sistema jurídico no seu funcionamento propriamente dito. No Brasil, em que prevalece o direito positivado, né, que é o direito baseado nas leis, a Constituição Federal é a lei maior. O direito informático ainda não tem código.
Informática ainda não tem um código específico. Por essa razão, pode ser utilizado de acordo com todos os códigos existentes, além da própria Constituição Federal, que em seu bojo traz inúmeros artigos concernentes a esse novo ramo do direito. Então, assim, não há um código de direito informático, como há o Código Penal, o Código Civil, o Código de Direito do Trabalho. Então, não há. Entretanto, já há algumas leis, algumas regras, alguns ordenamentos, né, que são dentro do Código Penal. Aí cria-se uma lei para alterar aquele artigo, para acrescentar, ou para regulamentar. Então já existem, né? Não existe um código específico, mas existe um código e leis que regulamentam algumas relações. No Brasil, na verdade, se a gente seguisse a Constituição Federal, né, tá lá quase tudo que pode e o que não pode dentro da sociedade brasileira. Entretanto, a gente usa as leis para especificar, né, porque existem os casos específicos dentro de cada crime que se comete, de cada ato ilícito, seja civil, né, penal, comercial. Então, as leis, elas existem para especificar. Então, quais são as normas aplicáveis ao direito informático? Lei modelo da United Nations Convention International Trade Law, né, que disciplina o comércio eletrônico com guia para aplicação, foi produzida pela primeira vez em 96 e atualizada em 98. Então, um código internacional que é utilizado no mundo todo, inclusive no
Brasil. Então, a lei de comércio eletrônico é uma lei internacional utilizada aqui. Trata-se de um documento de referência mundial pelo qual todos os países devem fundamentar-se ao regular o comércio eletrônico em seu país. Mas entenda, fundamentar. Então, ela ali é o fundamental. E a partir dela, a gente cria as nossas especificidades. Não é que ela tem um poder de lei dentro do país, mas ela é fundamental para que as leis que sejam criadas sejam fundamentadas nela, a partir dela. Constituição Federal, Lei Suprema do Ordenamento Jurídico, o qual assegura os direitos e garantias fundamentais. Exemplo do artigo 5º, inciso 5, é assegurado o direito de resposta. Só um minuto. Então, assim, é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou imagem. Então, quando acontece esse crime na internet, você pode acionar a esfera civil, né, material, moral e imagem. E se o crime for um crime que esteja previsto no Código Penal, aí você vai fazer a denúncia, né, caso na delegacia, faz a queixa, o Ministério Público avalia, oferece a denúncia, vai para o judiciário e julgar. Dependendo do crime, vai para o crime, vai ser um julgamento simples ou vai para um tribunal do júri, né? Dependendo do crime. Inciso 10, são invioláveis a vida privada, a honra, a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente da sua violação. Então, mesmo que não esteja no direito de informática, está previsto na Constituição. E aquele determinado ato, se for início, estiver previsto dentro da Constituição ou dentro de uma lei específica, ele é acionado. E a pessoa, o agente, ele é julgado civilmente ou penalmente, né, dependendo do tipo de ato. Então, quais são as normas? No Código de Direito do Consumidor, né, estabelece princípio e regra válido tanto para as relações presenciais como as não presenciais, no caso eletrônico, realizado por meio de internet, celular ou de qualquer outro meio eletrônico. O consumidor digital está mais informado, utiliza ambientes remotos e de relacionamento, né, telefone, e-mail, chat, etc. Tem mais conhecimento sobre o seu direito, quer tudo para ontem e quer atendimento personalizado, mas sem exagero na comunicação, invasão de privacidade. Nós temos a lei no artigo 49 do Código de Direito do Consumidor, né, o direito de arrependimento. Então, o consumidor ele pode desistir do contrato no prazo de 7 dias a contar da sua assinatura ou do ato de recebimento do produto. Então, esses direitos aqui, a você compra um produto, entra em contato com a empresa, ela não vai te dar as informações. Então, está previsto dentro do direito do consumidor. Você comprou um produto na internet, não gostou. Então, está previsto dentro do direito do consumidor. Então, você pode devolver, de arrependimento, não gostou, não quer mais o produto, se arrependeu. Então, você pode pedir o estorno e devolver o produto. A regra de devolução, né, no caso se for pelos correios, transportadora, aí vai de acordo com a regra do contrato, né? Geralmente a empresa prevê a devolução grátis, devolução paga frete, uma coisa do tipo. Mas tem que estar previsto no contrato. No ato da compra, você vê lá no contrato do que você está assinando. Assinando ou aceitando, né? No caso, quando você faz uma compra, está lá, aceito, não aceito. Isso no Código de Defesa do Consumidor. No Código Civil, o artigo 186, aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência violar direito e causar dano a outro, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. E isso vale tanto para a esfera real como para a esfera virtual, que também é real.
apesar das pessoas acharem que internet é terra de ninguém. Mas o Código Civil ele estabelece isso, que pode ser na esfera real, né? Então, assim, se você cometer algo que inflige o artigo 186 do Código Civil, você está cometendo um crime na esfera civil. Também no Código Civil, o artigo 927, aquele por ato ilícito, previsto no artigo 186 e 187, causar dano a outro, fica obrigado a repará-lo. Então, são essas garantias. Não temos um código específico, mas o que eu estou apresentando para vocês é que o que existe já dentro da lei penal, da lei civil, da lei comercial, da lei trabalhista, da lei de direitos autorais. Então, assim, isso aí se aplica aos crimes, aos atos cometidos dentro do ambiente virtual, seja ele comercial ou não. A Lei 12.695/14, que é o Marco Civil da Internet, ela estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil, dispondo, por exemplo, sobre garantias como liberdade de expressão, defesa do consumidor e proteção da liberdade, em seu artigo 2 e artigo 3. Prescreve, inclusive, acerca da responsabilização daqueles que atuarem de forma lesiva no que tange aos direitos ali previstos, no artigo 19. Então, hoje nós temos a Lei 12.695, que é o chamado Marco Civil da Internet, que são as leis que aplicam, né, todos esses direitos já descritos, tanto no Código Civil, no Código de Direito Consumidor, no Código Penal, previsto. Então, ela vai especificar. No Código Penal, em que pese a importância de todos os institutos jurídicos citados, há que se destacar o papel fundamental exercido pelo direito penal na proteção de bens jurídicos violados na telemática, tais como estelionato, calúnia, injúria, difamação, pedofilia, pirataria, atuação de hackers, jogos clandestinos, foto pornográfica em computadores particulares ou em empresas. Então, isso aí se configura, tipifica-se como crime na esfera penal. Crime cibernético, né, que é estabelecido pela Lei 12.737/12, que é a conhecida Lei Carolina Dickmann, que alterou o Código Penal brasileiro, como eu falei, né, não existe, mas existe lei que altera o Código, que acrescentou o artigo 150A e B, 154A e B, né, tornando o crime a invasão de aparelho para obtenção de dados. E a Lei 13.718, que modificou o Código Penal, né, criminalizando a exposição pornográfica não consentida. Inclusive, por meio de comunicação de massa ou sistema de informática ou telemática. Então, a lei do Marco Civil, né, ela está dentro da esfera civil, Marco Civil. Então, isso aqui tudo, até aqui, são as leis que vão dar a responsabilização civil do ato. Alguém tinha me perguntado isso na primeira parte. Então, qual é a diferença? Então, quando infringir os Códigos Civil, Código Consumidor, a lei do Marco Civil da Internet, aí nós temos uma responsabilidade civil. Quando infringir o Código Penal, as leis 12.737, a lei 13.718, aí nós temos a responsabilidade penal. No entanto, a responsabilidade penal, ela também pode infringir na responsabilidade civil, se ela trouxer ao terceiro prejudicado algo que cause danos moral e patrimonial, aí cabe tanto ele agir na esfera civil como na esfera penal. Devemos destacar que muitas das ameaças digitais ainda não estão consideradas crimes tipificados na legislação brasileira. Por isso que parte da doutrina, pessoal, o entendimento. Então, os juristas vão escrever sobre aquilo ali, né? E aí os juízes vão se fundamentar pela aquela pesquisa da ciência jurídica. Eles vão doutrinar sobre aquilo ali. Depende que é necessário uma regulamentação prevendo crimes digitais.
Então, nós não temos ainda, dentro do ordenamento jurídico brasileiro, uma especificação maior sobre o que seria crime digital ou não. Aí as pessoas entram na esfera civil, na esfera penal, aí quando entra errado, aí diz, não, isso aqui não é penal, isso aqui é civil, aí o processo é extinto, a pessoa vai ter que entrar na outra esfera, dependendo do advogado, né, claro. Aí nós temos hoje também a Lei do Processo Eletrônico, que é a Lei 11.419/2006, que ela regulamenta a informatização judicial, né? Então, como eu falei para vocês, o direito à informática ele não é só na esfera civil e penal para harmonizar ou resolver conflito, mas por exemplo, processo eletrônico. É a lei de informática que veio para auxiliar o sistema jurídico, né, jurisdicional brasileiro a melhorar e informatizar os seus processos. Então, regulamentar a informática judicial abrange todas as fases e atividades para a implementação do processo judicial informatizado em todo o país, em todos os graus e órgãos do Poder Judiciário no Brasil, adotando como princípio a validade de todo e qualquer processo realizado por meio eletrônico. Então, graças ao direito à informática, hoje nós temos um judiciário basicamente informatizado. Precário, mas em processo de informatização, vamos falar assim. Segurança pública digital. Visa a prevenção e combate dos novos tipos de ameaça e crimes resultantes de um cenário de integração do mundo real e cibernético. A exemplo, cyberterrorismo, ataque a site público, espionagem eletrônica em países, instituições, fraude eletrônica, ataque a bancos e clientes de mercado financeiro, estelionato digital, falsa identidade digital, uso de dados de terceiro, clonagem de cartão de crédito. Então, as leis elas existem para proteger as pessoas contra esse tipo de crime, né? A atuação da segurança pública digital envolve a prevenção de ameaças com campanhas maciças para a população e com canais de denúncia anônima para obter maior celeridade no tratamento e resposta e contenção das mesmas. Importância do direito e poder judiciário no combate aos crimes digitais. É isso, pessoal. Como eu falei para vocês, eu queria ter terminado 7 horas, mas o conteúdo ele é extenso, né? Então, vou abrir aqui 15 minutos para a gente debater alguma coisa. Se tiver tido alguma dúvida, a gente pode discutir agora. Só que ele não tá ligando. Aí eu tava com o celular na mão, eu acho que tinha um pouquinho d'água no som, eu botei no arroz, tem que tirar a bateria. Rapaz, tu levou esse celular pra água pra quê? Não, eu fui lavar a mão, aí eu sequei Pois. e tem que tirar a bateria. Não, desliga o aparelho. Tu desligou? Desliguei, tem que iniciar. Não, desligar. Ah, eu vou botar lá no arroz.
dessa noite todinha. 2 anos. Que negócio é esse? Por que minhas coisas não estão indo? Ah, meu Deus, a internet tá. Asa da peste. Vou tentar mais essa vez. Ah, desisto.